Olá, todos bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Evandro e estou aqui para mais uma aula de matemática. E o assunto de hoje é derivada, com exercícios, né? Especificamente exercícios. Lembrando somente da parte inicial de derivadas. A parte que envolve a definição e a derivação de uma função específica, que é a derivada da função potência. Acrescida ainda das regras de derivação. Então, nós vamos dar um treino em exercícios básicos e comuns nessa parte inicial. Vamos lá. Aqui eu começo lembrando a vocês da definição de derivada. Logo em seguida, as regras de derivação, como eu mostrei na aula anterior, que eu coloquei para vocês, apenas apresentando sem demonstração, para ganhar tempo, né? E os livros de cálculo mostram isso aqui com clareza e basta acompanhar como esses resultados foram alcançados por meio da definição. E vimos aqui essa definição aqui. A definição tem dois formatos, né? Dois formatos aqui básicos. Eu vou fazer mais uso desse segundo aqui. E, em geral, o significado da derivada é o quê? Ela representa o coeficiente angular da reta tangente à curva que representa a função cuja lei é dada. Ou seja, a lei é dada aqui, ó, a relação entre x e y. E aí isso dá uma curva no gráfico, no plano cartesiano. Dessa curva, podemos pensar em retas tangentes a ela em cada ponto, né? Ao longo de todo o desenvolvimento da curva. E aí, essa é a questão, achar o coeficiente angular dessa reta, uma vez que o problema é determinar a equação dessa reta. E aí, segue essa definição nesse formato aí algébrico. Essa é a forma algébrica de se indicar a derivada. Então, a derivada é indicada por y', f' de x ou dy dx, são as notações mais usuais, significa o coeficiente angular da reta tangente, tá certo? No ponto x, né? No caso aqui x0. x0 vai indicar, x0, y0 é um ponto P fixo da curva. Então, isso nós falamos na aula anterior. Você pode dar uma olhada lá na outra aula sobre derivada, conceito e definição. Então, agora vamos ver. Eu estou propondo esse primeiro exercício aqui, em que eu vou aproveitar duas coisas, né? Uma é fazer o cálculo dessa reta tangente, e a outra é achar a derivada pela definição, né? Então, vai ser um exercício para poder explorar um pouco essa simbologia aqui, para vocês também verem. Eu não sei, o professor pode cobrar isso aí de vocês, né? Achar uma derivada pela definição. Então, vamos ver como é que isso é feito. Considere aqui y igual a raiz quadrada de x, encontre a equação da reta tangente em x igual a 9, é uma maneira de dizer, né? É a maneira de dizer isso. E essa reta tangente, é claro que é a curva representada por essa equação, né? Eu vou colocar o enunciado. O enunciado vai ser apresentado de forma simplificada, mas é isso que significa. Então, basicamente, é isso aqui, ó. A ideia geral. Tem-se o plano cartesiano e há uma curva lá, digamos, dada pela lei y igual a f de x, e o problema quer o quê? Quer que se determine a equação da reta tangente num ponto qualquer da curva, tá certo? Então, aqui você tem uma reta tangente, aqui está o ponto, né? Ponto P, x, y qualquer, e deseja-se a equação dessa reta tangente, que você pode chamar de t, né? Então, esse é o problema básico geral aqui, tá certo? Então, isso significa encontrar essa derivada, que é o coeficiente angular dessa reta tangente t.
né? Então vamos lá. Coeficiente angular da reta tangente. Vamos chamar de M mesmo, né? M de T, simplesmente M. É o limite, é a derivada, né? É o y'. É limite, eu vou usar essa segunda forma da definição, de quê? F de x mais h. O f de x é a raiz de x. Então, já vamos colocar isso aqui, ó, x mais h, menos f de x sobre h. O que acontece agora é que nós temos que desenvolver essa fração de maneira a fazer com que a dificuldade da chamada indeterminação ela desapareça, ela não aconteça mais. Porque, repare bem, você na aula de limite viu lá que para achar um limite, a princípio você leva esse valor na expressão diante do limite, não é? Então, se você colocar zero aqui, você percebe que vai ficar x mais zero é raiz de x. Raiz de x menos raiz de x é zero. E embaixo é zero. Então, você vai ficar com zero sobre zero. Isso não está te conduzindo ao real valor do limite. Então, a partir daqui, você tem que usar aí um pouco da criatividade, né? É uma criatividade, mas já dentro do conhecido. Uma das estratégias, a estratégia mais comum para usar aqui é a seguinte: multiplicar numerador, no caso aqui dessa situação, geralmente envolvendo potências, acontece isso, né? Multiplicar o numerador e o denominador por essa expressão aqui, ó, trocada com um sinal de mais. X mais h, mais raiz de x mais h, mais raiz de x. Por quê? Justamente já com aquela intenção desse produto notável, né? Aquele produto notável que vai ser bastante explorado nessa parte inicial aí, produto da soma pela diferença, é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então ele é bastante conveniente para essa situação aqui, porque você tem raízes quadradas aqui. Então quando se eleva ao quadrado, essa raiz não vai aparecer. Daqui a gente segue, ó, ainda escrevendo o limite, certo? Escrevendo o limite aqui. Limite, quando h tende a zero, de quê? Então, repara aqui, você tem que enxergar isso, ó. Você tem uma soma multiplicado por uma diferença dos mesmos termos. Ó. É esse formato aqui, esse produto notável. Então, vai ser o quadrado disso aqui, certo? Eu vou deixar bem indicado aqui. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Né? E embaixo nada se faz, apenas indica-se aqui o produto. Fica indicado aqui. Continua aqui. Limite. Limite quando h tende a zero. De quê? Raiz quadrada ao quadrado é o que vai dar aqui dentro. Não é? Muito bem. E é claro que aqui é positivo, porque essa função aqui, raiz quadrada de x, ela só está definida para x maior que zero, né? Maior ou igual a zero. Então, é claro que o quadrado disso é ele mesmo, né? E aqui também. Olha o que vai ocorrer após ter feita essa operação de multiplicar aqui. Alguns dizem conjugado, né? Porque só mudou o sinal. Faz uma referência àquele formato de números complexos. Olha o que aconteceu aqui. X menos x desapareceu. Ficou só o h em cima, né? E eu já vou aproveitar aqui e fazer esse cancelamento. Já que ficou só h em cima, aqui o h está na forma multiplicativa, ó, em cima e embaixo. Ao cancelar aqui, simplesmente nós vamos ter limite. Ainda não estamos levando esse h zero na expressão. Limite de quê? 1, ficou 1 em cima, sobre a raiz de x mais h,
mais a raiz de x. Agora sim. Agora sim. Já estamos no final, encontrando a derivada. Só a derivada. Agora sim, experimente levar o zero aqui. Então, no momento que você leva esse número aqui na expressão, que está diante da palavra limite, né, do símbolo limite, já não vai se escrever limite aqui. Então, vamos fazer diretamente. Aqui vai ser 1 mesmo, certo? Experimenta levar o zero aqui no H. Né? Porque agora é isso que vai acontecer. Vou indicar aqui para você ver. X mais 0, x. Então, ficou embaixo, no denominador. Raiz de x mais raiz de x. Então, é 2 raiz de x. 2 raiz quadrada de x. Deixa eu destacar aqui para você saber. Então, essa é a derivada em qualquer ponto da curva. Qualquer ponto da curva. Se o objetivo do problema é achar a equação da reta tangente à curva representada pela função, primeiro você acha a derivada. Tá certo? Eu ainda vou fazer um comentário aqui, porque nós vamos obter essa derivada diretamente por essa, não essa regrinha, né? Eu coloquei dentro de regrinha, mas ela foi obtida pelo cálculo direto da definição de derivada. Tá certo? Também consta aí nos livros de cálculo, tudo demonstrado. E aqui eu já aproveito e digo, esse n não é só número inteiro, não. No começo, a demonstração cai só sobre números inteiros, positivos e os negativos também. Mais à frente, vocês vão ver, mas desde já nós já vamos considerar. Esse n pode ser um número real mesmo. Essa regra vai continuar valendo para qualquer n real. N real. Então, o que eu estava dizendo é que nós vamos obter esse resultado aqui por meio disto. Já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Portanto, o que nós temos aqui? Vamos lá. Essa já é a derivada, é o coeficiente angular. Eu comecei aqui chamando de m, não foi? M da reta tangente. Quem quiser aqui colocar m de t. E fui seguindo, ó, a igualdade. Cheguei aqui. Então, esse é o coeficiente angular. Em outras palavras, você pode, assim, em resumo, né? Em resumo, o que achamos? Em resumo, nós achamos isso aqui, ó. Y' é 1 sobre 2 raiz de x. Então, você já sabe isso. A derivada de raiz quadrada de x é isso aqui. Sempre vai ser isso aqui, né? Y' ou F' de x, o que você preferir aqui na notação. Certo? Agora, nós não queremos no ponto 9. Então, o que você vai fazer? Você pode até fazer aqui, né? Uma indicação assim, ó, já que eu usei y. Então, y' em x igual a 9. Tá? Não tem problema. Significa o quê? 2 não. 1 sobre 2 raiz de 9. É ou não é? 1 sobre 2 raiz de 9. Vamos fazer direto isso aqui. Raiz quadrada de 9 é 3 vezes 2, 6. É 1/6. O coeficiente angular. E agora que você quer a reta tangente, é claro que você não pode esquecer dessa equação aprendida lá na geometria analítica. Inclusive no ensino médio. Agora é só trocar. Y menos Y0. Ora, aqui em Y0 não foi dado ali. Ora, Y0 é o valor de Y quando x é 9. Né? X é igual a 9, coloca o 9 aqui. Raiz quadrada de 9, 3. Y0 é 3. Tá bom? Então, m é 1/6. E aqui é o 9. Então, como eu já disse a você, essa já é a resposta. Mesmo que você não trabalhe essa equação de uma forma para ela ficar reduzida, já é a resposta. Mas, se você quiser escrever de forma reduzida, por exemplo, y é igual 1/6 aqui vezes x, é isso aqui. E aqui, menos 9/6, tá certo? E esse 3 vem para cá, mais 3. Finalmente, você escreve assim, ó. Y é igual a 1/6 de x. E aqui você faz essa continha, né? 9/6, negativo. E o 3 é o quê? 3 são 18/6, né? Se 18 tirar 9, dá 9/6. Então, aqui finaliza o problema. Aqui finaliza.
Essa é a equação da reta tangente, combinado? Então esse problema 1 está encerrado, mas eu coloco uma observação aqui. Vamos lá? Olha só, a princípio, quem inicia lá o cálculo e com derivada, fica sabendo desse resultado, né? Aí quando se depara com raiz, e agora? Como é que eu vou derivar? Né? Eu vou usar isso aqui. Cabe a você lembrar, aqui ó, y igual a raiz quadrada de x, como é que eu transformo isso em potência? Aí você se lembra que é x elevado a 1/2? Então, se é x elevado a 1/2, o n é 1/2. Então vem 1/2 para cá e tira 1 do expoente. 1/2 menos 1. Quanto que é 1/2 menos 1? É menos meio, né? Então 1/2, se de 1/2 você tira 1 inteiro, fica menos meio. E agora, de novo, você se lembra aqui, ó, duas coisas. O expoente negativo faz o quê? Inverte a base, então ela vai ficar no denominador, né? E, de novo, x elevado a meio é o quê? É a raiz quadrada. Portanto, você vai ficar com isso aqui, ó. Você vai ficar com esse 1/2, aqui inverteu, e ficou, eu vou fazer em pausa aqui, ó, pausadamente. Entendeu? O papel do expoente negativo inverteu a potência. Portanto, olha aqui o que nós chegamos. 1 vezes 1, o 2 aqui, x elevado a meio é a raiz quadrada de x. Olha aí. Chegamos à derivada por essa regra aqui, ó. Regra não, né? Na verdade é um teorema, né? Mas vamos chamar de regra. Por essa regra aqui da potência. É a regra da potência o nome que se dá. Sem ir pela definição. Tá certo? Por isso que quando se começa a estudar a derivada, estudar cálculo, começa no limite, depois na derivada, né? E o início de derivada, você começa a fazer exercícios usando a definição. Mas você já notou que se essa função é complicada, tem muitas operações, usar a definição fica extremamente trabalhoso. Daí surgem as regrinhas de derivação. E aqui eu estou recordando com vocês, já que eu citei agora, as que mais vão aparecer, certo? Constante vezes função, soma e subtração de função, produto, quociente e a composta. Que eu já mencionei na aula anterior sobre derivada, conceito e definição. Tá bom? Então esse é o exercício 1. E exercícios como esse, a não ser que o enunciado exija, né? Se o enunciado não exigir usar a definição, você vai fazer dessa forma. Você vai usar a derivada conhecida ali, né? A regra da potência. Bom, a princípio é isso que eu queria dizer do exercício 1. Combinado? O que eu posso acrescentar aqui, que é bom também, que é você visualizar, eu vou aqui, ó, aproveitar nesse canto aqui, visualizar o que está acontecendo. Isso é bom, rapidamente eu mostro isso aqui. Essa função y igual a raiz quadrada de x é uma parábola, só que ela está dessa forma aqui, ó. Isso aqui é y igual a raiz de x. Então, como eu pedi aqui em x igual a 3, não foi? Não, eu pedi x igual a 9, né? O gráfico talvez não esteja correspondendo. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar o 3 aqui... Não, se eu colocar o 9 aqui, o 3... Ah, não, é para cá, né? Eu tenho que fazer algo assim, ó. O 9 está aqui e o 3 por aqui. Faz algum sentido, né? Daqui aqui 9, vou colocar o 0 aqui. E aqui o correspondente 3. Não é? Por isso que deu 3 aqui, não foi? Raiz quadrada de 9 é 3, o ponto é o ponto 3, 9, 3, perdão. É o ponto 9, 3. O que nós acabamos de determinar foi a equação dessa reta aqui, ó. Tem uma reta tangente aqui, nesse ponto. Está bem? Foi isso que nós fizemos.
tá? Porque essa curva continua aqui, sempre abaixo dessa reta, né? Nunca curvando aqui para baixo, né? Voltando, que é parábola. É isso que é. Então, essa é a nossa reta T, a reta tangente do ponto 93. Esse é o exercício, foi isso aí que aconteceu. Bom, espero que você esteja consciente disso aí. Isso faz visualizar bem o tipo de exercício que está sendo resolvido. Bom, vamos para o número 2. De novo aqui, o que vai acontecer é que eu vou fazer uso agora das regras de derivação. Esse primeiro exercício, né? Então, o enunciado pode ser assim, dadas as funções cujas leis, né, são dadas por y igual a f de x, determine as suas derivadas, né? Vamos colocar assim, o enunciado reduzido, está bem? Dadas y igual a f de x, calcule y'. Abreviar aqui o enunciado apenas para ganhar um pouco de tempo. O enunciado pode ser mais preciso. Então, suponha que se tem aí, ó, olha só uma função que eu vou inventar agora aqui. Combinado? É assustador? Não. Não, porque nós vamos usar esse aqui e vamos usar, por exemplo, este aqui e este aqui. Por quê? Os três. Este aqui, primeiro, é constante vezes função. Você olha para cá, ó. O 5 é uma constante, né? O 1 também. Aqui, quando não aparece, é 1. Então, você tem uma função, potência, vezes a constante. Aí vai derivar a função. Outra, derivada da soma e da diferença. Isso aqui não é uma soma e tem diferença? Nós queremos derivar isso. É a soma ou a diferença das derivadas. Portanto, cada item vai ser derivado. E como cada parcela dessa é uma potência, nós temos aqui que usar a regra da potência. Pronto. Certo? Então, nós vamos usar esses três. Vamos lá. Como? Aí você vai dizer, mas espera aí, isso aqui é potência? É. Então, primeiro, se escreve assim, né? Escreva de uma maneira conveniente a função dada. O que é 1 sobre x? É x elevado a menos 1. E o x à quarta é embaixo. 5 sobre x à quarta. É isso aqui. Agora não está com esse formato. Portanto, a derivada se encerra aqui, ó. O que diz aqui? Desce o expoente, tira 1. 3x ao quadrado mais derivada de x, vocês já sabem que é 1, né? Funciona se usar aqui, ó. O expoente é 1, deixa eu destacar aqui para você. Quando não tem é 1, imagina, 1 desce, está aqui. E vai tirar 1. 1 menos 1, 0. X elevado a 0 igual a 1. Certo? Aqui, o menos 1 desce e tira 1 dele. Fica assim. O menos 4 desce. Como tem uma constante, ele já vai multiplicar. Mais 20, tá certo? E tira 1 do menos 4. Tirando 1 do menos 4, fica menos 5. E aí, essa já pode ser a resposta. Se você quiser voltar nesse formato, para evitar expoentes negativos, pode também. 3x ao quadrado mais 1, aí é com cada um, né? Mas nada vai ser feito aqui. Era só obter a derivada mesmo. Certo? Então, concorda que menos 1, x a menos 2 é isso aqui? E aqui vai dar, então, 20 sobre x à quinta. Pronto, essa é a resposta. Combinado? Aqui, eu vou só destacar aqui. Vamos para um outro exemplo? Vai observando. E qualquer coisa, comenta. Surgir algo, comenta aí. Bom, para a próxima, eu quero usar essa aqui. Então, eu quero que você pense numa função desse tipo, olha, x ao quadrado mais 2x multiplicado, sempre envolvendo aqui só funções que apareçam a potência, porque ainda não está na hora de fato, embora eu tenha mostrado a lista de trigonométrica, de exponencial, mas o que mais vai ser explorado no início é com
a função potência ali. E aqui, vamos colocar 2x ao cubo menos 4x mais 1. Certo? Tá aí, obter a derivada de uma função como essa. Você pode até dizer assim, ah, eu tenho uma ideia. Então vamos lá, diga lá a ideia. A minha ideia é, se eu multiplicar esses dois pela propriedade distributiva, eu vou conseguir um polinômio de quinto grau. Acertou. E aí o polinômio de quinto grau, eu posso derivar termo a termo e obtenho a derivada. Acertou. Pode fazer isso. Combinado? Então, a questão é a seguinte, nesse tipo de raciocínio. Se essas potências aqui forem um pouco maiores, por exemplo, x à quinta, né? Aqui também. E se esses polinômios forem um pouco mais completos, digamos assim, aqui tenha uns 4 termos e aqui tem outros 4 ou mais 5 termos, você vai ter um trabalho enorme de fazer a distributividade para depois derivar. Esse é o problema. Então nós vamos derivar sem fazer a distributividade. Certo? Já que temos uma regra do produto. Opa, derivada da função indicada por y. Temos a regra, isso aqui é uma função, esse é o fzinho. Você pode interpretar como f e a outra como a g. Esse é o f, esse é o g. Eu vou destacar para isso ficar visualmente com você. De novo, vocês vão ver também, ao invés de f e g, vocês vão ver também u e v, né? Indicado por u e v. Então, o que diz a regrinha? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda. Está aqui, ó. A derivada passei aqui. Então, o que você pode fazer? Ó? É altamente recomendável fazer indicação, tá? Antes de derivar aqui, ó. Derivada da primeira vezes a segunda, mais... Aí repete ali. Porque a pressa aqui pode te levar a um erro na derivação. Olha, aqui. Combinado? A derivada passeou ali, não foi? E agora pronto. Dentro de cada parênteses aqui, é só fazer derivada de polinômio, não é? Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 2x é 2. Aqui vai repetir. Ó. Aqui simplesmente repete, que não pediu nada. Aqui também repetiu. Porque o que vem agora é a derivada do segundo, que é o quê? Qual a derivada do segundo? 3 desce, multiplica 2. Expoente antecessor. Derivada de 4x é 4. Derivada da constante é 0. Então, fechou aqui. Essa já é a resposta. Tá vendo? Vou só indicar assim. Ó. Essa é a resposta. Então, reparou o detalhe que eu disse? Ao invés de distribuir, que é também solução, mas a distributividade vai te dar um trabalho a mais, você vai perder tempo, né? Usa o produto, fica assim. Né? Combinado? Letra C, vamos aplicar uma do quociente aqui. Tome a função assim, ó, x ao cubo menos 1 sobre x ao cubo mais 1. Dentro das restrições de existência dela, né? Aqui o x não pode ser menos 1, né? Porque se x for menos 1, ao cubo é menos 1 mais 1, 0. O denominador vai ser 0. Então, dentro das restrições. Isso aqui é um quociente, não é? Vamos fazer a indicação? O que vai ser a derivada de uma função dada por essa lei aqui? Faz o esquema, a montagem. Repare como é semelhante aqui o produto, né? O f é de cima, o g é de baixo. Então, aqui, derivada do f, olha, faça a indicação, não tenha pressa, você vai acertar. Menos a primeira vezes a derivada da segunda. Olha só, aqui, ó,
derivada da segunda, sobre o quadrado da função no denominador. E agora, desenvolver isso. Qual é a derivada de x ao cubo menos 1? A derivada do menos 1 é zero, constante, né? E a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Então ficou esse com esse. Menos, este aqui permaneceu. E aqui, qual a derivada? Vai acontecer o mesmo aqui. Em termos de derivada, ficou assim. Poderia parar aqui? Sim, poderia. Mas aqui o formato da expressão, ela é favorável a uma redução, né? Então vamos a ela. Por exemplo, aqui, distributividade aqui. Deixa eu destacar. E aqui também, né? Só que o fator está à direita, aqui o fator está à esquerda. O fator mais simplificado. Aqui é 3x à quinta mais 3x ao quadrado. Numerador. Agora não esqueça desse menos aqui. 3x à quinta. Com esse menos, menos 3x à quinta. 3 vezes x menos 3x ao quadrado. Né? Vezes menos 1 aqui. Com esse menos, mais. Então, aqui, ó, valeu a pena, nesse caso, fazer a distributividade e houve uma redução aí, né, na expressão e visualmente ela ficou melhor. Ficou isso aqui. E a partir daqui não dá para reduzir a mais nada. Essa é a resposta aqui. Percebeu? Então, em seguida, vamos agora fazer uma de composição. E nesse caso, eu vou aproveitar essa própria letra C aí. Eu quero que você olhe aqui. Vou dar um tempo para você apreciar ali, né? Eu quero que você olhe aqui uma função como essa aqui, ó. Mesmo formato ali, né? Só que eu vou acrescentar um detalhe. Vou acrescentar isso aqui, ó. Ali. Aí está. Você consegue ver que tem uma composição ali? Tem duas funções, né? Duas funções. Você vê que aqui essa fração está elevada à quarta. Então, se fosse pensar numa composição, isso aqui que está dentro, que está na base dessa potência, pode ser o g de x. O g de x é isso aqui. Vamos só anotar para você visualizar. E o f de x é x à quarta. Com essa definição, né? com essa abordagem ali, você percebe que a função g foi substituída aqui na f. Porque o que a f faz com qualquer número? Eleva ele à quarta. Então, se o número é esse, se você toma esse número aqui e substitui aqui, você está elevando ele à quarta. Aqui. Então, você percebe aqui, que eu vou destacar também para você, como observação, que esse y é a composição dessas duas aqui nessa ordem. Tá bom? Costumamos aqui, ó, indicar dessa maneira. F de g de x. Teria problema, se alguém perguntar, se eu chamar essa de f e essa de g? Não, não teria problema nenhum. Não teria problema. Mas aí a composição seria g composta com f. Tá bom? E aí você só inverte aqui, né? Você vai fazer
G, derivada de G aplicada na F, vezes a derivada de F. Né? Então, como nós vimos aí na aula anterior também, de derivada, aqui, ó, a derivada da composição é o produto das derivadas, de F com G. Mas o único detalhe é que o argumento da primeira é essa segunda aqui. Aqui não fica X, aqui fica G. Esse aqui é o ponto. E outra, vamos lá, então Y', podemos até colocar aqui, ó, F' de G vezes G', tá? Se fosse colocar o X aqui em algum lugar, seria assim, ó, vamos colocar O aqui, seria assim, F' de G de X vezes G' de X. Se fosse colocar esse argumento X aí. Mas a anotação fica muito carregada, ela fica um tanto carregada e a gente prefere não colocar esse X aqui, né? Você pode ver que fica muito melhor. Teria que colocar F de X, G de X em todo lugar aqui, ó. Ficaria uma anotação carregada. Tá certo? Muito bem. Então vamos lá. O que você vai fazer aqui? Vamos aqui a derivada, né? Y' é igual. Derivada de F com G aplicada nela. Tá certo? Então você vai olhar para F aqui, ó. Qual a derivada de F aqui? X à quarta. É 5x à quarta, não é? 5x à quarta. Mas quem que você está aplicando aqui? É o G, né? Então, 5g à quarta. É o G aplicado. Depois que você derivar, você aplica o G. Então, a derivada de F é 5x à quarta, F de x. Então, a derivada de G é 5g à quarta. Vezes a derivada de G em relação a x, né? Porque essa função sempre aí depende de uma variável só e as derivadas nesse início são sempre em relação a essa variável aí. A derivada de G, que é a derivada disso aqui. Aí eu vou indicar. Olha só. Não é isso? Por que eu aproveitei do exercício aqui? Já vou dizer. Então, não está armado aqui a regra de derivação? Está armado. Vamos fazer a substituição, então. 5g à quarta. Quem é o g? O g é este aqui. Então, olha o que você tem. Você tem aqui, ó, este, certo? A quarta. Vezes a derivada disto. Então, por que eu aproveitei o exercício anterior? Para te ajudar na organização, para que você não se atrapalhe quando as derivações começam a misturar regras, por exemplo. Você repare que nesse exercício tem duas regras que estão sendo usadas. A regra da composição, né? Regra da cadeia. E quando indicou-se a derivada de uma delas, fez com que caísse na derivada do quociente. Nós temos a derivada de um quociente aqui. Agora imagine se você seguisse aqui. Você ia ficar repetindo isso aqui várias vezes e só derivando isso, né? A derivada disso eu não acabei de fazer aqui? Olha só o passo a passo que você tem que fazer para poder chegar aqui. Percebeu? Então, o que vai acontecer? Você pega essa expressão aqui, e você pode chamar ela de qualquer letrinha aí, né? Sei lá, chama de D, de derivada, ou não chama de nada. Você destaca ela aqui, é aqui que você pode dar um nome aqui, e aí pegue ela não vai se estender muito, ela não vai fazer com que você fique repetindo isso. Então,
pegue ela. Vamos fazer o seguinte, olha, vamos chamar de asterisco, né? Melhor assim, ó. Aliás, asterisco é um X e um risco só. Chama ela de asterisco aqui, ó. É um risco aqui no meio. Chama ela de asterisco e faz aqui, ó, num cálculo auxiliar. Isso aqui vai ficar bem entendido. Olha aqui, ó, você trouxe ela para cá, derivada daquilo ali, ó, né? Aí vai começar isso, ó. Vai começar essa linha aqui. Aí você vai colocar o sinal de igual, vai continuar aqui. Vai colocar o sinal de igual, vai começar aqui. Entendeu? Não vai ter esse y' aqui. Vai dar esse sinal de igual, vai reduzir, vai chegar aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Olha só. Você vai dar todos esses passos de derivação bem organizado. E aí você vai chegar aqui, certo? 6x² com x² mais 1². Pronto, você fez um cálculo auxiliar. E aí você traz isso aqui, né? Você fez uma pausa nesse cálculo, puxou para cá, achou isso, e aí você veio para cá. Foi isso que você fez. Está muito claro para o professor ver. Certo? E isso já é a derivada, mas dá para mexer um pouquinho, principalmente que tendo resposta, né? Se isso for um exercício de livro. Vamos lá, vou tentar ir direto aqui. Aqui eu apago aqui. Vou fazer o seguinte, olha. Você está vendo que o x² mais 1 aparece aqui e aqui. Então, isso sugere um pouquinho. E aqui já dá para fazer o 5 vezes o 6, não dá? 30x². Potência de uma fração, ela se distribui para os termos da fração. Então, você pode pôr tanto isso aqui à quarta, quanto o de baixo à quarta. Então, aqui embaixo, esse camaradinho aqui, ele vai receber, ele aqui, ó, ele vai receber esse expoente 4 aqui, assim como o de cima recebeu. Mas quando ele recebeu o expoente 4 aqui, ele já tem um expoente 2 também no denominador. E aí, bases iguais multiplicando, você repete a base e soma os expoentes. Por isso que a resposta apresentada pode ser esta aqui. Está bem? Então, é isso. Esses são mais uns exercícios de reforço, envolvendo a derivada e também as regras de derivação, não é? E aqui eu gostaria de apresentar um último agora, também tem a ver com cálculo de tangente, mas a construção é um pouquinho diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês. E vamos concluir. Seria um exercício número 3, não é? Acho que é o exercício número 3. Essa numeração também não é rigorosa, né? Então, pense que foi dada essa função aqui. E aí eu quero as retas tangentes a essa curva. De modo que essas retas aqui sejam paralelas a essa aqui, ó. 16x menos 3y mais 48 igual a 0. Certo? Vamos lá? Para encerrar essa coleção aqui, essa pequena lista com derivada. É dada a função, ela tem um gráfico. Por ter um gráfico, podemos pensar em retas tangentes a cada ponto. E queremos determinar essas retas tangentes, a curva dada por essa função.
E essas retas tangentes são paralelas a essa aqui. Então, repare, qual é a diferença do exercício 3 para o 1? O 1, nós dávamos o valor de x onde nós queríamos a reta paralela. Aqui não foi dado. Então, eu vou começar com a visualização gráfica para que possamos entender aqui o que está acontecendo. Então é preciso fazer o gráfico para resolver? Não. Mas eu vou aproximar o máximo possível aqui dessa função, por exemplo, que ela é algo desse tipo, ó, o gráfico dela. Essa y igual a x ao cubo. Mas ao mesmo tempo que você consegue resolver sem esboçar um rascunho aí do gráfico, né? Sem um pequeno esboço do gráfico, eu vou aproveitar para que você tenha essa visão também, né? Do que está acontecendo. Então, aqui está a curva. Nós queremos retas tangentes a essa curva. Pode ser em qualquer lugar, eu não disse onde é, né? O x. Eu dei essa informação. Eu disse que as tangentes são paralelas a essa aqui. Então, eu vou dizer para você onde é que ela está. E como é que você pode... Aqui é ponto final. Vou fazer o seguinte. Vamos escrever essa reta aqui na forma reduzida. Na forma reduzida, significa isolar o y. Então, vamos lá. Ela fica... Eu posso levar o 3y para cá? Fica 3y. E aqui fica 16... 16 o quê? 16 mais 48, né? Eu vou inclusive, vou mudar esse 48, porque isso foi um exagero, né? Ao invés de 48, vamos colocar 18 aqui. Então fica 18. 18. E agora divide por 3, o que acontece? O 16 não é divisível, deixa indicado, e 18 por 3 dá 6. Vamos ver se é isso mesmo. Então, o que acontece aqui? Essa curva, a equação dessa reta já está dizendo aqui, ó, esse número que multiplica o x é o coeficiente angular da reta. Como ele é positivo, a reta é assim, no sentido ascendente. E esse coeficiente aqui, já que a reta está na forma reduzida, ele diz onde a curva passa, a reta corta o eixo y. Corta aqui no 6, ó. Aqui, corta nesse ponto aqui. Tá bom? Então, só para ter uma ideia, essa reta é algo desse tipo, ó. É algo desse tipo aqui. Então, o que o exercício quer? Quer que se determine retas que são paralelas às retas tangentes à curva. Então, essas retas tangentes à curva, além de ser tangentes, elas são paralelas àquela ali. Então, repare aqui, ó, tenta fazer uma paralela, só ir chegando aqui. A hora que tocar aqui, ó, tem uma aqui, ó, tem uma tangente aqui. Tá? Claro que ela vai cortar a curva em outro lugar. Inclusive aqui, a definição de tangente aqui não é a reta que corta a curva num ponto só. É aquela reta que fica passeando aqui na curva, né? Vamos dizer assim. E aí, onde que ela toca aqui também de novo, ó, paralelo, ó, aqui, mais ou menos por aqui. Olha aí. Então, aquela noção que nós temos de reta tangente a uma curva, que é a reta que toca a curva num ponto só, aquilo serve para círculo, elipse, tá certo aqui? É a primeira noção que nós temos de tangência, né? Na escola. Claro, você pode definir assim, reta tangente a um círculo é a reta que toca o círculo num só ponto. Pronto, essa definição serve. Combinado? Para a parábola já não serve. A reta tangente à parábola é a reta que toca a parábola num ponto só? Não, porque se a parábola tem um eixo de simetria, né? Se eu fizer uma reta assim, ó, está cortando num ponto só. E a tangente? Não é esse tipo de... Não é isso que nós queremos como tangente.
né? Então tem que adaptar para a curva a definição, certo? Né? Inclusive, aqui ó, seria algo assim, uma reta tangente a uma parábola, é a reta que toca a parábola num ponto só, toca a parábola num ponto só. E o que mais? Tem que pensar. Talvez uma definição envolvendo o eixo de simetria dela. Certo? Muito bem. Então é isso. Vamos lá. Nós queremos essa reta. Repare que esse problema tem duas soluções, uma reta T1 e T2. Mas mesmo que você não fizesse esse gráfico, é importante só você saber o significado das coisas. Então, por exemplo, você quer as retas tangentes à curva. O que dá o coeficiente angular da reta tangente? Não é a derivada? O coeficiente angular é a derivada. Aí você deriva. Aqui você usa a regra de derivação. Então, 3x ao quadrado. Pronto, você já tem o coeficiente angular. Você não tem o valor de x. Mas, se essas retas tangentes são paralelas a essa, ora, se uma reta R é paralela a uma reta S, isso aqui equivale, né, ida e volta, que o coeficiente angular de R é igual ao de S. Retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular. O coeficiente angular desta reta aqui está aqui. Está aqui. Conclusão, esse coeficiente angular foi herdado pela a reta tangente. Mas nós sabemos que ele é 3x ao quadrado. Então, podemos colocar isso aqui. Ó. Assim, o 3x ao quadrado, que é o coeficiente angular da reta tangente à curva, ele vale 16 terços. Por quê? Porque essa reta tangente, mesmo que você não saiba que são duas ou mais, né, essa reta tangente é paralela a essa aqui que foi informada no enunciado. E aí, quem que você vai encontrar aqui? O x. É isso que vai acontecer. 3 divide aqui, ó, x ao quadrado é 16 nonos, x é igual a mais ou menos 4 terços. Então, nós temos dois... como é que se diz? Duas soluções. Né? Duas soluções. Uma é com x 4 terços e outra com x menos 4 terços. Veja se não faz sentido. Esse ponto aqui, ó,